Então vamos lá. A semana passada nós falávamos sobre Calley e falávamos que o controle é de Deus. E talvez tenha ficado um pouco no ar esse tema, mas vamos lá em Romanos 8:35 de novo comigo. Romanos 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada, ou a morte? Então, nós compartilhávamos a semana passada sobre a questão do nascimento de Calley, as dificuldades que ele teve enquanto criança com relação à perda do pai, depois da mãe, afastamento de uma irmã, a agregação dele a uma nova família agora, um novo padrasto com tantas irmãs, tantos irmãos consanguíneos e não consanguíneos. E muitas vezes nós pensamos, será que Deus está no controle? Por que as nossas vidas às vezes são tão cheias de percalços, de angústias, perdas, né? E aí nós questionamos, e Calley ele entra nessa aventura, se assim eu posso falar, na verdade nessa desventura de começar a questionar, e com isso ele se afasta dos valores da fé. Mas o que eu quero enfatizar neste começo da nossa aula é que o controle é sempre de Deus. E que nós temos que submeter esse controle. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que se lançar em fé. E é isso que nós vamos descobrir na pessoa de Calley. Tá certo? Pois hoje nós trataremos que a submissão, ela é humana. E se a submissão é humana, vamos ler lá novamente 8:39 agora, do mesmo texto de Romanos. 8:39. Diz assim, para você que tem fé: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus. Amor este, entre parênteses eu estou dizendo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a partir desta leitura, a gente hoje vai trabalhar com Calley dentro dessa perspectiva, né? Quando há um controle de Deus e há a submissão humana, há os benefícios da vida espiritual, os benefícios do regozijo de Deus, os benefícios de estarmos em consonância com a esperança do que Deus pode fazer por nós, tá bem? Então, embora seja uma aula, meus queridos, e tratando de uma pessoa que a gente muito estima, não conhecemos porque nós não fomos contemporâneos, mas uma pessoa que nos deixou um legado, nos deixou uma herança muito boa, eu estou articulando a aula e também fazendo a aplicação um pouco pessoal, haja vista que o conhecimento só por si dentro da racionalidade não nos traz muitos proveitos. Então a gente aproveita e fala um pouco da questão da racionalidade e também aplica um pouco a nossa fé, ao nosso coração. Amém? E vamos seguindo. Então hoje nós vamos tratar, né, de outras questões, porque nós já falamos da infância sofrida de Calley na aula passada, nós falamos do seu desamor aos valores da fé, e Calley, ele cresce nesse dilema, ele cresce nessa dificuldade de entender o porquê tantas coisas ruins acontecem com ele, porque a morte ou a sombra da morte está sempre por perto. Não esqueçamos que ele não só perdeu seus pais, como também ele passa por uma dificuldade em meio a um rio no qual ele estava se afogando, onde ele foi salvo por alguém. Ou seja, Calley questionava a sua existência e a existência de Deus. Há um Deus? Não há? Foi até assim que eu terminei nessa aula passada, não foi? Calley vai procurar agora provar que Deus não existe. Ele conseguirá provar? Foi essa a questão que eu deixei para vocês no final da aula passada. E aqui agora nós estamos vendo Calley de frente com a faculdade, numa nova experiência,
onde aos 16 anos, em 1823, ele faz seu ingresso na faculdade, muito embora seu pai, seu padrasto, né, o seu avô dissesse a ele que seria bom ele fazer teologia, mas Caleb, ele simplesmente tem uma concepção agora diferente da vida. Ele até relata aqui um pouco, eu vou ler aqui na página 63, porque nada mais justo de falar de uma pessoa e citar alguns comentários que ele tenha feito. E aqui nós temos ele nos dizendo: sendo ateu, ao escolher a carreira de medicina, não me vi com coragem de pregar e ensinar aquilo que eu considerava ser uma porção de mentiras. Abandonei, pois, toda a ideia de estudar teologia e escolhi a medicina. Então, Caleb aqui de frente já com a sua faculdade, onde ele já tinha prestado provas, já tinha um ingresso garantido, ele agora vai experimentar novas experiências. Mas crente que a teologia era algo fora, é uma carta fora do baralho, se assim eu posso dizer, era uma coisa fora de cogitação para ele, tá ok? E aí Caleb, ele ingressa e termina a farmácia em 27, ele se torna cirurgião em 1829, ou seja, era um garoto prodígio, né? Diz os textos a respeito aqui de Caleb que em várias escolas que ele passou, ele sempre era notado como uma pessoa brilhante no aprendizado. Ele era ótimo em oratória, tinha um bom conhecimento do repertório da língua latina. Então, Caleb, ele se desponta, haja vista, como até mesmo o nosso autor aqui, Douglas Cardoso Nassif, nos fala, ele sublima uma perda, ele tenta compensar uma perda nos estudos, na busca da ciência, no muito estudar. Então, quando ele vai para a faculdade, ele entra numa academia, algo mais formal, mas não é nada que não esteja dentro do seu leque, dentro da sua vivência, porque ele sempre foi voltado para essa matéria, matéria de estudar, inclusive querendo provar a inexistência de Deus. Pois bem, ele então se torna absorvido pela influência da época, tá? Então, o que ocorre? Caleb começa a ter novas amizades. E não esqueçamos, né, que as novas amizades sempre nos traz algo, ou de bom ou de ruim, tá? Vai depender muito de como a gente vai trabalhar essas amizades. Ele ali também ele começa a ter novos conhecimentos, está no ambiente acadêmico, ele está numa época, como eu disse na aula passada, do racionalismo, do culto à razão, do culto à ciência, do culto à liberdade, do antropocentrismo. Então, esses novos conhecimentos faz Caleb cada vez mais se arraigar nessa sua atitude cética de ser ateu. E aí surgem as novas ideias. E com tudo isso, com a influência que ele sofre, dado o ambiente novo que ele frequenta, distante da sua casa, ele está aqui em Glasgow, a sua casa está a mais de 40 quilômetros, não sei na época se dava para voltar todo dia, acredito que não havia o transporte que nós temos hoje. Hoje, 30 quilômetros a gente faz em 25, 30 minutos, pegando uma rodovia que não tenha muito trânsito. Então o cara, ele mora longe de casa, ele está agora independente, e ele agora está sendo trabalhado por essas influências da época, tá certo? Ele está tendo novas amizades, está tendo novos conhecimentos, está tendo novas ideias. E aí, o que nós percebemos? Um homem que se volta totalmente para o lado racional, totalmente para o materialismo e dá as costas, literalmente, para a cruz, né? A fé, a cruz, a existência de Deus, inclusive, ele questiona, tá certo? E até quer provar que esse Deus não existe. Nós temos aqui na página 62 um dito também dele, ele falando algo a respeito. Havendo-me aplicado muito cedo, na minha mocidade, no estudo de diversas ciências, pus-me a investigar, com auxílio do microscópio, algumas das maravilhas da natureza, as quais, em virtude da extrema pequenez dos seus elementos, são invisíveis a olho nu. Com auxílio do telescópio, sondei cuidadosamente as profundezas do céu, meditando nas distâncias, grandezas e velocidade das orbes, chegando à conclusão de que era impossível
sujeitar-me à doutrina de qualquer divindade, e assim me conservei incrédulo por muitos anos. Decidi que era impossível a um único ser existir eternamente e tomar conhecimento de cada objeto do universo. Veja aqui o que ele diz. Decidi que era impossível a um único ser existir eternamente e tomar conhecimento de cada objeto do universo. Com esse ente, que esse ente tivesse o poder de fornecer a energia contínua necessária ao movimento desses globos estupendos que giram, cada um em suas respectivas órbitas. E por outro lado, que esse ente, Deus no caso, que ele não quer sequer citar o nome de Deus, tivesse um poder de extraordinária delicadeza, capaz de formar as partículas mínimas de um corpo microscópico. Então vocês percebam que Karen está totalmente devoto ao racionalismo, de fato, ao materialismo, à não existência de Deus, que era o que permeava a cultura, os ambientes sociais naquela época. Então ele dá as costas para a cruz. Mas o bom de tudo isso é que Karen, ele é sincero. E nesta sinceridade, e quem está e quem vive na sinceridade, vive na verdade, na sua integridade como pessoa, não tem jeito. Ele vai acabar encontrando com Deus. Vamos ver isso nos próximos slides aqui. Vem comigo. Ele se forma na faculdade, ele tem ali o aprendizado, ele sai com notas boas, com destaque da turma, ele termina a farmácia com 2 anos, com mais 2 anos ele é um cirurgião médico, não é doutor ainda, ele vai se tornar doutor lá em 1929, né? Mas, não, 1929 não, lá em 1938, 39, quando ele volta à faculdade. Mas nesse momento ele está satisfeito, ele se considera um homem formado, um homem preparado do ponto de vista intelectual, do ponto de vista como pessoa, para poder dar auxílio, para poder servir dentro de uma profissão. Profissão esta, a ciência, a medicina, que ele até se apega, ou se apegou, para poder ajudar. Lembra? Kalen, ele tem aquilo que de criança ele vê na igreja, ele vê o auxílio, ele vê o próximo, ele vivia com seus irmãos, com seu padrasto, ele via situações, então ele não perde o vínculo do amor ao próximo, ele perde muitas coisas, mas o vínculo ao amor ao próximo ele não perde. Tanto que na medicina, falava com vocês na aula passada, ele busca minimizar as dores dos doentes a quem ele agora vai curar. Então ele queria minimizar, enquanto pessoa e profissional, nesse mundo, atuar de maneira a minimizar as dores das pessoas. E com essa perspectiva é que Kalen sai da faculdade. E aí, nós temos ele ainda absorvido pela percepção do mundo. Então, se a época o influencia, agora ele sai da academia, ele vai ao mundo e ele então começa a ser absorvido pela essa percepção. Ele começa a ter a percepção de mundo enquanto pessoa que vivencia momentos. Porque na academia você tem teorias, você tem ideias. Mas quando você parte em viagens, né, ele começa a perceber a opressão que as pessoas viviam. Porque ele faz muitas viagens. Ele viaja para Bombay, na Índia, num navio que ele se candidata como profissional médico para tratar dos passageiros durante as viagens, tá bem? Então ele faz viagens para a Índia, ele faz viagens para Portugal nesse grande navio, e essas viagens eram longas, eram viagens que davam meses dentro do navio, tá ok? E ele percebe a opressão, tanto na Índia como em Portugal, a opressão que o povo vivia, tá? A opressão por falta de conhecimento, por falta de médicos. Ele no Oriente Médio, ele percebe lá na Índia a falta que havia de profissionais médicos ali, ele se compadece muito, ele sofre muito com isso, e ele percebe também nesses lugares que ele vai, tanto em Portugal como na Índia, que a religião é o ópio do povo, né? Para quem tem um pouco de conhecimento, se formou em filosofia, ou mesmo em outra área, já ouviu falar que Marx é o autor dessa palavra. A religião é o ópio do povo. Então é dessa forma que o próprio Kalen via também, tá? Tanto é que na página 67,
Eu estou folheando o livro e mostrando aqui para vocês algumas partes que ele fala alguma coisa que temos registrado, até para incentivar você, né, a tentar adquirir esse livro, que não está fácil também adquirir não. Mas deve ter alguma edição para estar saindo aí. O que ele diz aqui? Julgava que o meu procedimento era nobre, porquanto estava livre de superstições, fanatismos e ignorância crassa. No meu conceito, reputava tolos e dignos de forte e implacável desprezo os religiosos. Então, Carey, ele diz que todo religioso é tolo e são dignos de uma forte e implacável desprezo, devem ser desprezados os religiosos. Então ele está numa nova vida, ele está numa nova percepção de mundo, ele está entendendo o mundo, ele está vendo o sofrer das pessoas, e ele vê a religião, inclusive, como instrumento de fazer esse tipo de opressão. Seja o catolicismo em Portugal e em maioria dos países, ou seja a religião hindu que tinha ali, tem até hoje, na região da Índia. Então Carey, ele acaba por ter essa visão de mundo, tá bem? E aí ele chega a partir, nesse navio ele vai a Portugal, Carey vai à Índia, onde ele tem essas experiências, onde ele vê o povo sofrendo, o povo às margens, passando fome, às margens das ruas, doentes, tá? Então Carey tem essa percepção, e ele, voltando dessa viagem, ele se dedica à filantropia. Tá? O que Carey fazia? Ele deixa de viajar nos navios e ele agora quer fazer um consultório. Ele quer montar um consultório em Kilmarnock, uma cidade a 30 e tantos quilômetros de Glasgow. E ele quer ali montar um consultório com o objetivo de curar os pobres doentes e também fazer o seu nome enquanto profissional. Então Carey, ele pela manhã, ele medicava os pobres, os moribundos, os que não tinham condições de pagar, ele trabalhava de graça para essas pessoas. E a elite social, a alta elite social daquela região, ele cobrava. E ele não era um profissional barato, ele cobrava já caro, porque com o dinheiro do rico ele fazia a manutenção da saúde do pobre. Então ele tem essa visão. Ou seja, ele não perde o vínculo do amor ao próximo, embora ele perca e diz que não tem mais vínculo com Deus. Mas mesmo nesses atos a gente percebe a imanência da ação de Deus na sua vida, ok? E ele é convidado para voltar a navegar, ele é convidado a fazer mais uma viagem para a Índia naquele navio, o Upton Castle, tá? Isso em 1932, no exato momento em que ele adquiriu espaço, construiu o seu consultório. E ele, dentro daquela sua filantropia, daquela sua dedicação agora, a sua profissão naquela localidade, em Kilmarnock, ele diz não, que ele não vai viajar naquele navio, que ele não tem mais interesse, que agora o objetivo dele é outro. E o navio dele, não sei se é perceptível para vocês, é um navio em meio ao mar, que pega fogo e afunda, matando todos da tripulação, todos os tripulantes. Ou seja, não ficou uma viva alma deste evento. Ou seja, a mão de Deus, lembra o controle de Deus, Deus protegendo, Deus nos encaminhando, pois Carey estava tendo ali um livramento de Deus, onde ele poderia ter morrido, não saberíamos nada sobre essa pessoa, mas Deus deu livramento a ele. E por quê? Porque ele já tinha em si um objetivo, muito embora não cresça em Deus, houvesse dado as costas a Deus, Carey agora, ele é liberto, ele tem um livramento desse Deus a quem ele, não vou dizer que ele odiava, mas a quem ele despreza e desacredita ver, ok? E com isso, ele fazendo seu consultório, ele ganha renome. Em 1832 ele já tem seu consultório montado, já tem seu renome, ele tem já uma grande carteira de clientes da alta sociedade, já é conhecido como profissional médico, dançarino, porque Carey na fuga
dos seus dilemas interiores, ele buscava as noites em festas sociais da elite para dançar. Ele é conhecido inclusive como médico dançarino, e era um cara esportista, gostava de beber. Então as suas noites eram regadas a alegrias furtivas, alegrias, como nós podemos dizer assim, alegrias da circunstância, mas não a alegria própria, genuína, que ele poderia ter dentro de si, porque ele tinha uma angústia, ele tinha uma insatisfação, e ele se torna um homem de fortuna. O pai dele já havia deixado uma grande herança para ele, mas ele próprio trabalha com suas mãos, e na sua profissão ele consegue também ter muitos recursos, ele consegue inclusive implantar dentro daquele espaço em que ele trabalhava naquela cidade, ele consegue instalar sua residência, um consultório, como eu já disse, que atendia tanto pobres como ricos, tá certo? Mas Cali ainda tinha uma grande insatisfação. E ele tinha sua irmã, a Mary Kay, filha do seu padrasto, que desde quando ele perdeu a mãe, essa menina assume esse papel de mãe na vida de Cali. E como essa pessoa muito achegada a ele era seu confidente, ele compartilhava dos seus dilemas, das suas dificuldades, e ele admirava a fé que ela tinha, a fé que seu padrasto, que seu avô tinha. Desculpem. Mas ele próprio vivia com angústia. A sua irmã sempre falava, essas angústias, esse sofrimento seu interno, seu vazio, essa sua insatisfação, você só vai perder quando de fato você voltar-se para Deus e devotar a sua vida a Ele, e entender que há mistérios na vida que ninguém responde. De onde vemos, quem somos dentro dessa filosofia do racionalismo, eram essas perguntas que existiam na época. E ela dizia, a certeza que eu tenho que eu venho desse Deus, que eu sirvo esse Deus e que eu vou morar com esse Deus, você pode ter, é uma questão de fé. E ele, com essa sua insatisfação, mas tendo a sua irmã como, vamos dizer assim, uma âncora, né? Uma âncora espiritual, porque sua irmã só lhe dava bom conselho, só lhe alertava sobre os perigos daquilo que ele vivia, as consequências daquilo que ele poderia estar vivendo longe de Deus. Então, Mary Kay, e aí ele, que é a sua irmã, ele conhece a Margarete, e a gente percebe que ele tinha uma questão interna realmente, porque quando ele busca a pessoa para namorar, para estar ao seu lado, ele busca uma menina puritana, uma menina piedosa, que era o caso da Margarete, uma menina de igreja, uma menina com valores espirituais, de grande talento, tá? E ele então, com essa menina, ele resolve se casar, dado a firmeza do seu relacionamento, e ambas, tanto Margarete como Mary Kay, sempre orientando ele a tomar uma postura diante da fé, a voltar para Deus. Mas nada disso resolvia, e ele continuava em suas andanças, cuidando dos seus pacientes, curtindo suas noitadas, até que um dia ele foi visitar esta senhora moribunda, doente, fase terminal da vida, e ela recebe-o em sua casa, ele a medica, ele conversa com ela como médico que era, ele, estando ali com ela, ela solicita a ele, né? Ela pede para que ele pegue dentro do armário a sua alimentação. E quando ele abre o armário, ele encontra um pedaço de pão velho, duro, né? Assim está escrito. E ela pede para que ele lhe dê aquilo, ele lhe dá, e ela então, com esse pão em suas mãos, ela agradece a Deus por este alimento. Ela agradece a Deus por sua vida. Ela faz ali uma oração essa que o incomoda, que o inquieta, que o faz questioná-la, né? E ele, lógico, com muita educação, mas de maneira inquietante, ele questiona ela, como é que você, diante da morte, nessa miséria que você vive, não tem o que comer praticamente, um pão velho, duro, você consegue agradecer a Deus? Como assim? Né? E ela fala, jovem, não tenho muito o que dizer, a não ser que está tudo neste livro. E aponta então a Bíblia para Robert Reid Cali.
E ele, mesmo insatisfeito, inquieto, né? Dá para se perceber pela feição dele ali, que ele sai inquieto com aquela visão, com aquela fé daquela mulher, e ele sai agora decidido, né? A sua decisão é provar que Deus não existe na Bíblia. Ele já atua como médico minimizando as dores que esse Deus deixa as pessoas sofrerem, que esse Deus deixou seus pais partirem. Então, ele já cuida das pessoas nesse sentido. Agora ele vai buscar dentro daquele seu conhecimento microscópico do mundo invisível, no macroscópio, no telescópio do mundo, do universo que nós não alcançamos com os nossos olhos também, aquelas estupendas maravilhas que ele via no universo, ele vai provar agora através disso e na Bíblia que esse Deus não existe. Mas o que havia em Cali, que é notório e importante nós termos sempre em mente? A integridade, a sinceridade de fazer essa pesquisa e buscar um objetivo. E nesse objetivo que ele busca, ele começa a estudar o livro de Deuteronômio, ele começa a ver as profecias se cumprindo no povo judeu, ele lê essa Bíblia dentro dessa perspectiva de provar que Deus não existe. Mas ele se vê numa contramão ao ponto que ele quer provar que Deus não existe, ele vai percebendo que as profecias contra os judeus vão acontecendo, ele vai percebendo muitas coisas que a Bíblia diz que são verdadeiras, o valor moral da Bíblia, a questão espiritual. Ele começa então a entender que na verdade esse Deus existe. E aí, quando ele tem essa experiência de vivenciar pela sua sinceridade nessa busca científica que Deus não existe, que ele percebe que Deus existe, ele é absolvido e absorvido pela graça divina, tá certo? Então, enquanto o mundo ele foi absorvido pela percepção do mundo, foi absorvido pela influência da época, agora nós estamos aqui tendo ele sendo absolvido pela graça de Deus, né? Eu coloquei a palavra tanto quanto nova, acredito, para muitas pessoas, que é a palavra do meio científico, da química. Ele também é adsorvido. Estou explicando um pouco esse conceito para vocês. A absorção, você pega aquela esponja que você vai lavar a louça na sua casa, certo? Você põe água, põe espuma, você enche aquela esponja com água e espuma. Faz uma espuma ali. Se você lavar embaixo da torneira, você perde aquilo. Fica só a esponja limpinha. Sim ou não? Né? O adsorvido é quando você tem algo que penetra, vamos usar a própria questão da esponja, e um produto químico que a envolva, e por mais que você lave, por mais que você esprema, por mais que você ponha até outros produtos, aquilo não sai mais, faz parte, fica absorvido, tá certo? Poderia aqui falar com vocês do óleo caído no asfalto, quando penetra, essas coisas assim. Então o cálice agora, ele não só é absolvido pela graça divina, e aí está a questão, ele não só alcança a absolvição dos seus pecados, ele não só alcança os benefícios de participar dessa graça divina que lhe é dada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que ele reconhece que morreu por ele. Ele reconhece agora que esse Deus é o Deus Pai, que mesmo que ele tenha perdido o pai na sua infância, esse Deus nunca deixou de ser seu pai. E dentro dessa nova perspectiva de vida, ele faz uma guinada, ele se converte, ele se arrepende. E agora cai na sua conversão, ele começa, como eu posso dizer, ele começa a comer a palavra de Deus, ele começa a ler, ele começa a entender. Aí a sua irmã Mary Kay, sempre sua conselheira, começa a lhe dar livros para ler. Ela orienta que ele lê um livro de um camarada chamado Edward, alguma coisa aí, Alexandre Kate e Edward Jung.
O Jung vai falar da tragédia humana de uma pessoa que perdeu a sua esposa, perdeu o filho, e essa pessoa então passa por dilemas na vida, e através desse livro ele consegue se ver, e ele consegue ver a graça divina sobre a vida daquele homem, ele começa a ver a graça sobre sua vida também. E Kate vai falar das profecias que se cumpria com o povo judeu, confirmando já o que ele já tinha conhecimento na Bíblia. Então Kale, ele começa agora nessa conversão, ele busca e ele entende o que é o sacerdócio universal. E o que é bom disso? É que Kale, ele sofre, posso dizer assim, essa conversão? Não. Kale, ele vivencia essa experiência da conversão fora do ambiente eclesiástico, né? Vamos lembrar que Kale, ele nasce numa igreja presbiteriana na Escócia, tem toda uma formalidade, a igreja presbiteriana tem toda uma hierarquia, e não que ele agora desfaz dessa liturgia eclesiástica, mas ele tem uma experiência de viver o Deus que ele serve dentro da sua casa, do seu ambiente, no consultório. Kale, quando agora vai medicar os seus pacientes, ele ora antes. Ele recita versículos bíblicos, ele receita o medicamento e ao rodapé ele coloca ali alguma referência bíblica para aquela pessoa também se ver um pouco mais confortada do mal que ela está sofrendo. Então ele não cuida somente da pessoa no seu ponto de vista corporal, físico, não. Kale agora se dedica a cuidar das pessoas também dentro da sua perspectiva emocional, sua perspectiva espiritual. Kale, ele se converte de fato. Como eu disse, ele é absorvido e absorvido pela graça de Deus. E ele tem o conhecimento do sacerdócio universal. Ele sabe que ele não precisa de ninguém entre ele e Deus para ele fazer contato com esse Deus. E ele agora é um profeta desse Deus. Ele é um homem que vai também levar às pessoas esse amor que ele recebe de Deus e que ele renega por toda a vida, mas que de repente ele abraça e ele sente o calor deste amor. Kale é esse homem que então ele parte para a missão. Ele não se dá por vencido de só se converter e continuar como aquele profissional médico naquela cidade. Ele vai além. Kale, ele começa agora, ele busca a sua igreja de origem, onde infelizmente ele não tinha uma boa fama. Lembre-se, ele é um jovem arredio, um adolescente que não queria saber de igreja, ele vai morar longe, ele está longe dos pais, ele é um desviado para essa igreja. E ele volta agora com conhecimento bíblico tamanho. Eu imagino o Kale, porque na minha experiência eu passei por uma loucura de leitura bíblica que vocês não têm ideia, né? Em 2 meses eu tinha lido a Bíblia de capa a capa, então eu imagino o Kale nessa mesma febre, nesse mesmo calor, e ele vai à sua igreja procurar ser missionário. Ele quer inclusive ir para a China, porque ele fica sabendo que na China há um campo missionário muito bom, mas aquela igreja não manda, não o reconhece como tal, e ele começa a participar da igreja e tem ali um ancião que começa a ser seu tutor, seu discipulador, e este homem começa a ensiná-lo as coisas maravilhosas da Bíblia. E Kale não só aprendia, Kale também já podia ensinar. Ele monta uma sala que com alguns jovens de 3 foi para 9, de 9 para 12, daqui a pouco o Kale naquela igreja estava com 2 salas de jovem para instruir. E os eclesiásticos, então, os líderes começam a questionar como esse neófito, esse novo na fé, se põe a liderar esses jovens. Então, Kale, ele encantava os jovens com a sua perspectiva de vida, com seus ensinamentos. Imagina você diante de um cientista que tenta provar que Deus não existe, falando das coisas do céu e das coisas que a gente não vê a olho nu, e de repente esse mesmo cientista agora dentro de uma perspectiva nova, falando desse Deus que existe sim, que criou tudo que é grande, como que criou tudo que é pequeno. Imagina esses jovens diante de Kale, como não saboreavam do seu conhecimento, da sua alegria, dessa nova fé que ele vivenciava. E Kale muito então envolvido com essa fé, dentro desta missão, ele busca uma formação mínima para ser reconhecido, para poder ir para a China. Ele prepara então, ele está namorando, lembra? Ele está noivo de Margarete, e aí Kale vivencia
momentos com aquela menina de querer casar e marca o casamento e ele se prepara para poder fazer missão pela Sociedade de Missão de Londres. Ele está tudo certo para ele partir para a China. E ele marca o casamento naquele ano mesmo. Em 1937 ele conhece a garota, em 1938 ele fica noivo, em 1939 ele agora quer casar com ela e quando ele prepara para viajar, ela tem uma doença, ela contrai pneumonia. E aí Calley se sente desestabilizado, mas sua esposa, missão, o que eu faço agora? Ele põe na balança, a missão pode esperar, eu sou filho de Deus onde quer que eu esteja, e Calley, por ter muito conhecimento de várias regiões do mundo que ele já havia viajado de navio, ele lembra da Ilha da Madeira. Da Ilha da Madeira. E quando ele lembra da Ilha da Madeira, ele pensa naquele clima que tinha ali, que seria muito bom para sua esposa. Ele resolve então ir para a Ilha da Madeira. Desculpa. Ele casa com a menina, tá certo? E aí ele sai de Kilmarnock, lá de cima, na região do Reino Unido. Nós temos ali Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, Escócia, e nós temos ali de onde ele sai para vir para Portugal, para poder trazer melhores condições de saúde à sua esposa, tá certo? Então, Calley, essa ilha está por aqui, ó, não dá nem para ver, né? Mas a distância que está Portugal, terra, costa terrestre, com a Ilha da Madeira, tá certo? De Portugal a Glasgow são 15 dias de navio. E diz aqui o nosso autor que Calley não se dava por vencido em momento algum. No navio, a cada 2 dias tinha um culto, e cada vez que ele pegava na Bíblia para explicar, as pessoas se rodeavam ali com ele, e ele falava de Deus, dia sim, dia não, Calley fazendo cultos e pregando e trazendo pessoas à conversão. E ele então chega em Portugal e vai para a Ilha da Madeira. E aqui na Ilha da Madeira, ele chega com a sua esposa, né? Chega na Ilha da Madeira, e aqui vai começar uma nova vida para Calley, dentro de uma nova região, de um local que não é um local hospitaleiro como a sua cidade natal, como o seu país, que é a Escócia. Estamos falando de um país que era protestante, Escócia, agora ele está indo para um país que é católico, ferrenhamente católico. Não esqueçamos que Portugal nasce como presente de um papa de terras a uma família, porque eles foram para cruzadas lá em Jerusalém para acabar com os mouros. Então, agora Calley vai ter uma nova vivência aqui. E tudo isso vai depender da fé que ele nutre, que ele carrega no peito, do seu conhecimento de Deus, da sua comunhão com Deus. Ele vai desempenhar um papel que a gente vai conhecer na próxima aula, tudo bem? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade. Então, fechando, ele se dá submisso ao Deus que tem o controle de tudo. Deus os abençoe, desculpe pelos percalços logo no início, mas estamos juntos a semana que vem, conto com vocês.